meu Senhor e meu Deus. Creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Mas Jesus, ajuda-me a rezar. Ajuda-me a calar-me para ouvir a tua voz. Ajuda-me a dar-te lugar primeiro. Há alturas em que parece tão difícil rezar. Ajuda-me, Jesus, a calar este barulho cá dentro. Estas distrações com o futebol, com o jogo de Portugal, com as notícias ou com as redes sociais. Ajuda-me a concentrar-me em ti e a começar por ouvir este Evangelho do dia de hoje, segundo São Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximava de Jericó, estava um cego a pedir esmola sentado à beira do caminho. Quando ele ouviu passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que era Jesus Nazareno que passava. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Os que vinham à frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de David, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem. Quando ele se aproximou, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ele respondeu-lhe: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguiu Jesus glorificando a Deus. Ao ver sucedido, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, nesta passagem do Evangelho, impressiona-me este pobre cego que pede esmola. E isto lembra-me imediatamente esta ocasião que celebramos ainda ontem, o Dia Mundial dos Pobres, e a mensagem do Papa Leão para esta ocasião, que nos lembrava como os pobres, ou as pessoas em situação de pobreza, têm tanto para nos ensinar. A sua pobreza pode ensinar-nos que a felicidade não está na abundância dos bens terrenos que mais cedo ou mais tarde vão passar e vão acabar. Aliás, os pobres ensinam-nos também a viver gratos por aquilo que nos é dado e por aquilo que temos. Nós podemos também, em cada pessoa em situação de pobreza, reconhecer e recordar a grande responsabilidade que temos de cuidar, servir e amar. Não se trata de caridadezinha, mas trata-se de um dever, de uma injustiça que devemos lutar por combater, dando a cada um aquilo que lhe é devido para melhores condições, mais dignas de vida. Mas nós, por vezes, temos esta estúpida tentação de culpar os pobres pela sua situação de pobreza. Olhamos para determinada pessoa na rua e pensamos: pois, deve ter feito isto ou aquilo e agora está assim. Que parvoíce. Não nos cabe a nós julgar, mesmo que eventualmente essa situação de pobreza seja consequência de algum erro cometido, ou de más decisões, ou de vícios e maus gastos. A nós cabe é cuidar, servir, amar. E muitas vezes, vale a pena lembrar, a pobreza é estrutural, é fruto de alguma fragilidade, de alguma doença, do foro físico ou psiquiátrico, ou ainda de algum desastre natural, ou de tantos outros fatores que podem explicar aquela circunstância. Mais ainda, vale a pena lembrar que tu, Jesus, quiseste vir ao nosso encontro fazendo-te pobre, nascendo numa pobre gruta em Belém, experimentando a pobreza da circunstância de ser refugiado no Egito e depois voltar para viver em Nazaré como um pobre homem que tinha o seu ofício de carpinteiro. Também depois na tua vida pública, Jesus, quiseste pôr os pobres no centro da tua ação, quiseste aproximar-te dos pobres como este cego, mas também como tantos outros pobres com quem te cruzaste, a quem quiseste curar, a quem quiseste perdoar, a quem quiseste voltar a pôr no seio da comunidade, em vez de serem remetidos à margem. Nestes pobres todos, Jesus, também nos quiseste lembrar que sempre que fizermos isto, estas obras de misericórdia, a algum destes pequeninos, ao próprio Jesus, a ti próprio, o fizemos. E também, cada vez que deixámos de fazer uma obra de misericórdia, foi a ti, Jesus, que nós deixámos de servir. Que deste, Jesus, que os pobres fossem também o foco da nossa atenção.
E todos estes gestos do Evangelho, como o do Evangelho de hoje, vêm convidar-nos a fazer o mesmo e a fazer um exame de consciência da atenção que estamos a dar aos pobres com quem nos cruzamos em cada dia. Mas este pobre do Evangelho também nos ensina, Jesus, a rezar com perseverança. Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Este pobre reza e insiste. Ensina-nos que nós também podemos rezar com essa insistência, confiando naquelas tuas palavras. Pedi e recebereis. Jesus, hoje eu quero tudo tão rápido e para aqui e para agora que às vezes peço pouco e insisto pouco. Lembro-me, Jesus, de uma pessoa que passou dias e dias a rezar e a pedir com insistência e que viu atendida a sua prece. Este cego que rezava com insistência também viu atendida a sua oração. Jesus faz com que eu peça mais, mas que eu também tenha a disponibilidade para acolher aquilo que for a tua vontade e não a minha. Mas tu, Jesus, perguntas-me de forma inesperada: que queres que eu te faça? Como perguntaste àquele cego. E aqui fico aflito, porque às vezes nem sequer sei bem o que quero. Às vezes, Jesus, não sei bem o que eu quero. E assim, quero dizer-te como este cego: Senhor, que eu veja aquilo que tu queres, que eu veja aquilo que eu quero. Ajuda-me, Jesus, a perceber qual é aquilo o que é aquilo que eu devo pedir, aquilo que eu devo querer. O São José Maria, enquanto jovem padre José Maria, redava muitas vezes esta mesma oração: Senhor, que eu veja, Domine ut videam, que eu veja o que tu queres, Jesus, para eu querer também. O Papa Leão lembrava ainda nesta mensagem para o Dia Mundial dos Pobres que talvez esta seja a pobreza mais grave. A pobreza de não termos esperança, a pobreza de, na falta de fé, não sabermos já o que querer e o que pedir. Jesus, ajuda-me a cuidar dos pobres e a atender aos pobres nessa condição de pobreza mais grave, que é a pobreza daqueles que já não esperam nada, porque não têm a Deus, porque não te conhecem, porque não sabem do teu amor por nós. Jesus, cada pobre, lembra-nos, tem também esse desejo, mesmo sem o saber, do pão do céu, que dura para a vida eterna. Tem também o desejo de cidadania, de ser acolhido na igreja, e merecem ser assim acolhidos e amados. Jesus, tu, cheio de compaixão, curaste aquele pobre e queres curar-nos também a nós. Dizes: vê, a tua fé te salvou. E aquele cego, agora curado, ficou tão grato que se tornou teu discípulo. Jesus, eu também quero ser grato pelos milagres que tu fazes na minha vida e por tu me curares a minha cegueira. E neste fim de semana tive um grande milagre. Depois de estar a pregar nas missas de sábado sobre o nosso dever para com os pobres, fui surpreendido com uma visita no final da missa. Veio ter aqui à paróquia o Carlos, que durante a pandemia conheci e que estava aqui na rua, sem abrigo e sem perceber onde é que estava toda a gente, porque não via ninguém nas ruas durante aqueles dias de confinamento. Acabei por acolher o Carlos no salão paroquial, convidei a ficar durante aquelas semanas de confinamento no salão e partilhava refeições com ele. O Carlos, depois do final da pandemia, foi para várias instituições e no sábado à noite veio visitar-me aqui à Ericeira. Fiquei um bocado atrapalhado porque não tinha planos para o receber, mas acabei por dizer: olha, janta connosco. Pensei que era uma oportunidade de passar o Evangelho à prática. Assim, jantou comigo e com os jovens de cada paróquia, com quem já tinha planeado jantar. E depois disse ao Carlos: olha, não te posso levar agora à tua instituição, não te posso levar, mas posso receber-te aqui em casa, se quiseres cá dormir. Enquanto dizia isto, pensei que isto era arriscado, não sabia bem como é que o Carlos estava e que poderia acontecer alguma coisa. Fiquei desconfiado do Carlos, literalmente. E, passado um bocadinho, comecei a cheirar a queimada em casa e fui ao quarto do Carlos, estava ele a fumar e disse ao Carlos: não podes fumar aqui.
Ele pediu muita desculpa, lá deixou de fumar e disse para ele dormir. Ele ainda quis dar um passeio pela rua, depois lá voltou e disse: Carlos, agora descansa e dorme. E eu, entretanto, ainda tinha uma atividade com os escuteiros e por isso saí de casa com alguma aflição, a pensar: espero que não aconteça nada. E quando voltei, já tarde, fiquei muito espantado porque ia entrar em casa e encontrei o Carlos cá fora, sentado num banco de jardim. E disse: Carlos, o que estás aqui a fazer? Eu, padre, eu saí para fumar, só que fechei a porta e fiquei trancado cá fora. Eu, Carlos, anda lá. Trouxe o Carlos para dentro de casa, lá o aconselhei a dormir e, passado um bocado, o Carlos entrou no meu quarto e acordou-me e disse: Padre, vou embora. Eu disse: Carlos, não são hora de ir embora, estamos à meia-noite. Passado um bocado, voltou a acordar-me e de aqui embora outra vez. E disse: Carlos, são 5h42 da manhã, não são horas de ires embora, não há autocarro desta hora. Disse para ele voltar a dormir e, passado uma hora, às 6h42, o Carlos volta a entrar pelo meu quarto e diz-me: Padre, vou embora. Eu disse: Carlos, não podes ir embora, ainda não há autocarro desta hora. Tem paciência, às 8 da manhã, acorda-me, ou às 8 da manhã eu acordo, tomamos um pequeno almoço e eu levo-te ao autocarro. E assim, finalmente, às 8 da manhã, levantei-me da cama, o Carlos veio confirmar que eu já estava acordado e lá me vesti rapidamente, tomámos um pequeno almoço e fui levá-lo ao autocarro. E no autocarro, ou melhor, no caminho até ao autocarro, de carro, o Carlos aproveitou a conversar comigo e no final a agradecer-me pela confiança que eu tinha depositado nele. Fiquei muito comovido porque ele usou exatamente estas palavras: obrigado pela confiança em mim. E eu tinha estado tão desconfiado, com medo que o Carlos fizesse algo mais neira. Pensei logo como às vezes nós não nos aproximamos dos pobres, porque temos medo, porque temos desconfiança. Mas eles merecem a nossa confiança. Assim, obrigado, Jesus. Quero agradecer-te por este milagre, por me teres aberto os olhos. Ajuda-nos a ir ao pé dos pobres, das pessoas em situação de pobreza e confiar nelas, como tu, Jesus, confiaste naquele pobre cego de Jericó. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.